Boa noite, vou apresentar agora para vocês o nosso trabalho sobre conglomerados. Nós escolhemos uma planilha, um banco de dados do Kaggle, que fala sobre pacientes que têm doenças cardíacas. É um conglomerado de dados, um agrupamento de dados de uma clínica médica especializada em cardiologistas. Aqui, o nosso banco de dados contém o ID, a idade do paciente, sexo, se ele tem alguma depressão, se tem anemia, frequência cardíaca, colesterol, glicemia, todos os dados, exame, se ele faz algum exercício ou não. Aqui eu já baixei os dados na nossa planilha aqui do Origin, que é a plataforma que nós vamos estar utilizando. Já está montado. Eu iria explicar os passos. Aqui a gente abriu o banco de dados, que a gente baixou o banco de dados e abriu ele normalmente. O ID a gente colocou como texto, que a gente possa usar, e deixou do modo que veio, né? Os que são numéricos e categóricos. Aqui no Data Table a gente verifica se os dados veio de forma correta. Aqui na coluna a gente vai selecionar quais que são os agrupamentos que a gente quer fazer. Aqui, como a gente pode fazer pelo conglomerado somente numéricos, a gente retira todos os que são categóricos. E aqui no ID a gente deixa o ID como METs. Aqui a gente faz a nossa análise, né, para fazer a separação da nossa amostra teste. A gente deixou 255 na nossa amostra maior e nossa amostra teste tem 48 amostras. Aqui a gente verifica se veio os 255. Veio os 255. No próximo passo, a gente vai fazer selecionar as colunas do nosso agrupamento que sejam válidas. Aqui a gente acabou deixando somente 4 que realmente foram válidas, que não ficavam acima de 5%, e o ID para poder identificar os pacientes. Aqui na nossa média, ele apresenta um valor abaixo de 5, como vocês podem estar vendo. Aqui, no nosso gráfico do SOLPOT, a gente colocou a distância de Manhattan, para que fique melhor, fácil assimilação, e a gente pode ver que já tem a divisão de 2 grupos. Que ele fez a divisão de 2 grupos. Temos alguns números no negativo, mas esses números negativos são menor do que os números positivos. Então, a nossa amostra é válida. Aqui, no box plot, a gente consegue analisar quais são esses grupos. Como a gente está olhando o grupo maior, a gente tem 138 no grupo C e 117 no grupo C1. Aqui, a gente pode ver que a amostra ficou abaixo de 5%. No Talache, nas sinuetas, que são as sombras, a amostra também ficou abaixo de 5%. Na idade, a gente consegue ver o grupo, que também ficou abaixo de 5%. No Old Planxer, a gente também consegue ver que a amostra ficou abaixo de 5%, sendo válida. No Tasbester, ela ficou também abaixo de 5%. A gente vê um pequeno sombreamento aqui, mas a gente consegue assimilar que os 2 grupos são diferentes, pois as linhas estão em uma distância bem grande, e a amostra ficou abaixo de 5%. Agora a Heloísa vai estar apresentando a segunda parte, que é a parte de baixo. Bom, então agora a gente vai estar fazendo sobre a nossa amostra de 48, que aqui vai ser dividido e a gente vai estar fazendo nossa amostra menor. Aqui em Data Table eu posso visualizar os dados, que vai ser os 48 pacientes. Eu vou dar um Select Comps e eu vou selecionar as variáveis que eu vou querer classificar. Vão ser 4 e o ID, que vai ser a meta, que vai ser a identificação do paciente. Aqui em distância, eu vou deixar selecionado Homes, porque as nossas informações estão nas linhas. A métrica utilizada vai ser Manhattan, porque aqui melhor se enquadra o nosso banco de dados. Vou selecionar a opção normalizada, porque a nossa escala de variáveis ela está numa escala diferente, e isso vai interferir na nossa classificação, na nossa análise, se eu não selecionar. Vou dar um gráfico de Hierarchy Clustering. Aqui, eu vou deixar selecionado o linkage como o modelo Word. Em anotação, eu vou deixar o ID, que vai ser aqui possível identificar qual paciente está em qual grupo. Vou deixar selecionado em Color B None e 94,3% em Hib Ratio.
A gente conseguiu aqui classificar em 2 grupos. Eles têm uma quantidade suficiente de amostra em cada grupo. Elas são amostras significativas para a gente conseguir avaliar. Agora a gente vem em Data Table. E aqui em Data Table eu vou conseguir perceber o quê? O ID do paciente, a qual grupo ele pertence, que vai estar na coluna de cluster, que foi o que a gente classificou anteriormente ali no gráfico de hierárquico, e as variáveis com as suas respectivas respostas. Aqui no gráfico Boxplot, se eu selecionar cluster com cluster, ele vai me dar quanto de pacientes tem cada grupo. No grupo 1 vai ser 30 e no grupo 2 vai ser 18. O que a gente pode selecionar também? Order B, que vai ser as variáveis são selecionadas por relevância. A variável old peak, que é a depressão ST induzida por exercício em relação ao repouso, a gente vai conseguir verificar o que nessa análise? A média do grupo 2 é maior do que a média do grupo 1, ou seja, pacientes que estão no grupo 2 possuem uma depressão DST induzida por exercício em relação ao repouso maior do que os pacientes que estão no grupo 1. Ela é uma variável significativa porque o p-valor está abaixo de 5%. Aqui nesse tracinho amarelo seria a mediana, e daí a gente tem, por exemplo, também a variável da idade. Aqui a gente consegue perceber que o grupo 2, os pacientes têm uma idade maior do que em relação aos pacientes que estão no grupo 1. Ela também é uma variável significativa, porque ela está abaixo de 5% o valor do p-valor. A variável TALAC, que é a frequência cardíaca máxima do paciente. Os pacientes que estão no grupo 1 têm maior frequência cardíaca máxima do que os valores dos pacientes que estão no grupo 2. Ela também é uma variável significativa, porque o p-valor está abaixo de 5%. E a variável stress tips, que é a pressão arterial em repouso. Os pacientes do grupo 2 têm uma pressão arterial em repouso maior do que os pacientes que se encontram no grupo 1. Claro, considerando isso é uma média. Ela também é uma variável significativa porque o p-valor está abaixo de 5%. Está dando 0,033. E agora a gente vai para o gráfico do Scott Plot. O que a gente vai analisar nesse gráfico? Aqui a métrica utilizada para a distância vai ser a Manhattan, que foi a que se enquadrou em nosso melhor banco de dados. Vou deixar selecionado o cluster. Em anotação eu vou deixar o ID. O que a gente pode verificar aqui nesse gráfico? Se a nossa classificação foi boa ou não no gráfico de hierárquico do clustering. Aqui nossa classificação apresentou resultados tanto positivos quanto negativos. O ideal seria que ela apresentasse apenas resultados positivos. Porém, como a nossa amostra ainda apresentou uma porcentagem maior de resultados positivos do que de resultados negativos, a gente ainda pode considerar essa classificação como boa. Ela ainda é relevante, por mais que tenham respostas que não sejam consideradas. O que a gente pode verificar com essa análise? Que quando a gente agrupa que a gente teve 2 grupos de pacientes com um diagnóstico de doença cardíaca, a gente consegue separar ele em grupos com pacientes que possuem condições semelhantes. E com isso a gente pode recomendar um tratamento melhor e analisar esses dados, como médicos, enfim, para verificar qual que é a incidência. Se ele, por exemplo, tem uma idade mais elevada, se ele tem maior chance de diagnóstico de doença cardíaca ou não. E assim, respectivamente, para as demais variáveis. Por isso seria hoje, então eu agradeço pela atenção.